Hoje, em nossa quinta edição do projeto, contamos com a presença de especialistas em meio ambiente que abordarão questões relacionadas às mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável e a regulamentação do setor. Em nosso último painel, previsto para iniciar às 12h20, contaremos com a presença da ministra do Meio Ambiente, senhora Isabela Mônica Teixeira. A próxima e última edição dos Fóruns Estadão Brasil 2018 acontecerá em 18 de setembro e o tema será agricultura. Os debates são transmitidos ao vivo pela TV Estadão. Esse projeto conta com o patrocínio master da Caixa, com o apoio da Camargo Correia, Caterpillar e Souza Cruz e tem a parceria educacional do INSPER. Convido ao palco o senhor Marcos Lisboa, vice-presidente do INSPER, para que nos conte um pouco sobre essa parceria com o Estadão. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para mais um evento nessa parceria com o Estadão. Já temos aí várias edições e vamos terminar no dia 18 de setembro com a última edição sobre a agricultura. Para nós tem sido uma satisfação essa parceria. Infelizmente, né, a economia que a gente achava que era tema que estava relegado a um segundo plano voltou a ocupar o cenário nacional e está no centro do debate. E eu digo, infelizmente, tanto porque a razão para a economia estar no centro do debate nunca é boa, mas também que o país tem uma série de desafios relevantes a serem enfrentados em outras áreas. Né? Nas políticas sociais, na qualidade da política pública, nas escolhas que o país tem que fazer, né? E escolhas que são sempre difíceis, escolhas que sempre envolvem conflitos, sempre envolvem dilemas, né? Nunca há uma solução fácil, e a escolha serena, o debate, a mediação das dificuldades existentes é parte central do enfrentamento dos desafios que o Brasil tem pela frente. E, provavelmente, nada simboliza mais essa dificuldade e a necessidade de uma agenda construtiva do que o tema do meio ambiente. Esse é um tema que, me parece, todas as partes estão insatisfeitas. Né? As pessoas corretamente preocupadas com o meio ambiente apresentam frustração com a forma como diversos projetos são encaminhados. Por outro lado, os projetos são sujeitos à incerteza, uma insegurança jurídica e que acaba levando a custos crescentes e acaba retardando a oferta de serviços básicos do nosso país, como o caso da energia. A solução que o país tem conseguido encontrar nos últimos anos parece desagradar a todos. Eu acho que há uma necessidade de uma agenda positiva de discutir como os processos devem ser deliberados, qual seria a melhor forma de encaminhar e enfrentar os dilemas, os desafios, qual seria a forma mais democrática e participativa para que todos pudessem discutir, regras de compensação de eventuais impactos pudessem ser negociadas e que nós pudéssemos tomar decisões de forma mais consciente, de forma mais organizada, de forma mais equilibrada. Eu acho que essa é uma agenda de construção da governança dos projetos, da governança da mediação dos conflitos, de como executar bons projetos executivos. E esse foi um tema que a gente tratou aqui no último fórum. A dificuldade que nós temos hoje, por parte do poder público, de executar projetos executivos bem feitos, bem detalhados, o que acaba levando a surpresas, a impactos imprevistos, uma vez que as obras se iniciam, e isso acaba despertando ainda mais conflitos, ainda mais insegurança, ainda mais dificuldades. Acho que hoje temos uma situação em que todos nós acabamos perdendo, ficando insatisfeitos, e as soluções acabam sendo socialmente as menos eficazes. Portanto, existe uma agenda importante a ser construída. Essa agenda passa pela governança do investimento público, passa pela construção de mecanismos e fóruns de mediação de conflitos, passa pela recuperação da capacidade do poder público fazer projetos executivos bem definidos, bem detalhados, antes do processo de licitação, e passa também pela discussão das regras, dos critérios de compensação, seja dos impactos sociais, seja dos impactos ambientais,
quais são as escolhas que a sociedade está disposta a fazer, quais são os critérios de compensação. Não é uma agenda fácil, não é uma agenda simples, por isso mesmo é uma agenda necessária. Eu quero aqui agradecer, e eu uso aqui o meu amigo Ricardo Gandur, pela essa parceria com o Estadão, que tem permitido que essa agenda avance, que essas discussões sobre temas para além da economia seja retomada. Quero agradecer o patrocínio da Caixa, que tem apoiado todo esse projeto, da Camargo Correia, da Caterpillar e da Souza Cruz para esse evento em particular. Vamos ter aqui uma longa discussão, temos aqui um fórum, 3 mesas organizadas para tentar começar a enfrentar esse debate. Esse debate não é simples, como eu disse, esse debate não é fácil, mas ele é necessário. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Lisboa. Antes de prosseguirmos, gostaria de lembrar a todos que, por favor, desliguem ou deixem seus celulares no modo silencioso. Obrigado. O projeto Fóruns Estadão Brasil 2018 se insere no trabalho que o jornal tem desenvolvido ao longo de seus 139 anos de história, ao debater questões importantes para a vida nacional, dando voz a opiniões diferentes e difundindo esses temas junto ao seu público em diversas plataformas. Eu chamo ao palco Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do Estadão, para dar as boas-vindas. Bom dia a todos. Eu estava, quando pensando em como utilizar a palavra nessa manhã, Marcos Lisboa, dizendo, puxa, é a 5ª vez que a gente vai fazer essa abertura, né? Mas eu queria dizer que o que poderia ser repetitivo torna-se muito prazeroso. Então, por meio do Marcos Lisboa, vice-presidente do INSPER, eu queria agradecer essa parceria, louvar essa parceria. Eu acho que os objetivos finais de uma casa editorial e de uma casa educacional acabam se convergindo, que é a produção e difusão do conhecimento, da ciência, de informações. Eu queria agradecer também os nossos parceiros patrocinadores, que sem esse apoio seria impossível viabilizar esse evento, que, como todos já viram, é multiplataforma. Não é? Transmissão instantânea pelo broadcast político, Rádio Estadão, TV Estadão, e depois a cobertura nas plataformas impressa, internet e tablet. O Estadão completa em janeiro 140 anos, e acho que são 140 anos de história contínua, coerente, e de prestação de serviços por meio do jornalismo à sociedade brasileira. O momento em que ocorre esses nossos fóruns, hoje é o 5º, não poderia ser mais propício, e é gratificante observar que, em meio a tragédias, viradas, acontecimentos, fatos inusitados, a gente vai vivendo uma democracia consolidada, em que todas as forças tentam ganhar o jogo por meio do voto. E não poderia ter instrumento mais legítimo numa democracia. Para nós, jornalistas, é um momento muito produtivo, de muita concentração, de muito trabalho. Eu queria aproveitar aqui e cumprimentar todas as equipes do Estadão que têm trabalhado nisso. É também um momento em que, para nós, é gratificante ver que, em meio a tanta difusão e tanta saturação de informações, redes e fragmentação informativa nos meios digitais, é nesse momento em que as marcas mais conhecidas e reconhecidas são procuradas, mesmo nos novos meios digitais. Então, a gente vê com muita alegria o crescimento do Estadão na internet, nas redes sociais, nas páginas, nas interatividades, o que nos reforça a crença de que a origem, de onde vem a informação, é uma coisa que a sociedade ainda vai valorizar por muito tempo. E é essa a nossa luta. A luta do Estadão é transferir para os novos meios de difusão a credibilidade e a consistência que ele construiu em papel e tinta e pelas ondas do rádio durante 139 anos. Bom, com isso eu queria agradecer mais uma vez a todos, fazer disso aqui no penúltimo, viu, Marcos? Porque no último pode ficar melancólico, né? Esperamos que tenha uma safra 2015.
E agradecer a todos que vieram, aos nossos debatedores, que tenhamos um bom painel. Muito obrigado. Obrigado, Gandura. Para iniciarmos os debates desta manhã, eu chamo ao palco o jornalista Clay Shows, que será o moderador do primeiro painel desta manhã, cujo tema é Evidências de danos ao meio ambiente, aquecimento global e riscos para a sociedade. Clay é editor do portal de Economia e Negócios do Estadão. Ao longo de sua carreira, acumulou passagens pela Veja, O Globo e Valor Econômico. Chamo ao palco também Patrícia Pinho, professora do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. É especialista em dinâmicas dos sistemas socioecológicos, governança, mudança ambiental global e sustentabilidade. Também atua em projetos de pesquisa internacional voltados a serviços ecossistêmicos e redução da pobreza. Chamo também Ricardo Abramovay, professor titular do Departamento de Economia da FEA USP, membro do painel brasileiro de mudanças climáticas e autor de Muito Além da Economia Verde e coautor de Lixo Zero, Gestão de Resíduos Sólidos para uma Sociedade Mais Próximas, Planeta Sustentável, Abril. Enquanto os nossos debatedores se posicionam, informo como será a dinâmica do painel. O Clay fará uma breve introdução e passará a palavra aos debatedores. Cada um terá 10 minutos para uma breve contextualização e, após as apresentações, será aberto o debate. As perguntas deverão ser feitas por escrito e entregues às recepcionistas, que as encaminharão ao mediador ao longo do painel. O painel terá duração de 1 hora e 10 minutos. Para um melhor aproveitamento de nosso debate, nós pedimos que os debatedores respeitem os 10 minutos destinados para a introdução individual. Clay, fique à vontade para iniciar o debate. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, internautas que nos acompanham. Eu poderia citar aqui uma série de evidências que mostram a importância desse debate, dessa questão do desenvolvimento sustentável. Começando com a falta d'água em São Paulo, que afeta a todos, já alguns bairros enfrentando, inclusive, racionamento. A discussão, por exemplo, sobre o crescimento de Marina Silva, que fez toda a sua carreira na defesa de propostas contra o desmatamento e pelo desenvolvimento sustentável. As polêmicas envolvendo as grandes barragens para a produção de energia no Brasil, o excesso de estoque de veículos das montadoras e esse projeto de desenvolvimento baseado no aumento do consumo, a preocupação de colocar a economia para crescer, para gerar empregos, mas, ao mesmo tempo, a preocupação com o esgotamento das reservas naturais. Mas eu vou passar logo a palavra para os especialistas, que têm muito a dizer sobre essa questão. Passo a palavra, então, para a Patrícia Pinho, que participa de uma equipe multidisciplinar que discute a questão do aquecimento global. Essa questão, aliás, que não pode ser estudada de outra forma, senão com a participação de pessoas, de profissionais e especialistas de diferentes áreas, né? Porque envolve realmente questão econômica, questão biológica e vários outros aspectos. Patrícia, por favor. Obrigado, Clay, pela introdução. Muito agradeço a oportunidade, o convite do Estadão, da iniciativa e do INSPER. Acho que é num momento mais que válido a gente gerar esse tipo de oportunidade para discutir, numa cidade como São Paulo, a problemática ambiental, as questões que a gente tem trabalhado. Eu acho que trazer cientistas junto com a sociedade civil e tomadores de decisão é um caminho realmente para ser abordado. Eu faço parte do núcleo de pesquisas interdisciplinares, que o Ricardo também faz parte, o INCLINE, que é justamente essa abordagem que um cientista de uma área específica não consegue abordar toda a problemática
ambiental. Hoje a gente já passou, não só fala de mudança climática, mas mudança ambiental global, né? Então, o que eu queria discutir um pouquinho aqui, trazer, são 3 pontos que eu acho importante para essa discussão, que seria, primeiro, as evidências, né, dessas mudanças, do que a gente tem chamado de mudança ambiental global, as evidências científicas e as respostas planetárias a essas mudanças. O segundo aspecto que eu queria tocar é o aspecto interconectado dessas mudanças, né? Então, quem sofre os impactos dessas mudanças, quem são os causadores, numa escala global e outras escalas e super interconectada, né? Então, se uma abordagem em uma esfera, ela vai ter impactos em outras. Então, queria discutir brevemente isso. E um terceiro ponto, que são os desafios, é o maior desafio que a gente tem para a coletividade, tentar entrar em um acordo, seja por protocolos, seja por tomada de decisões, pela grandiosidade, pela dimensão do problema, mas também como uma oportunidade para fazer as coisas de uma forma diferente, um caminho para a sustentabilidade. Bom, voltando ao primeiro ponto, eu acho que a gente já tem evidências, a comunidade científica já mostra evidências bastante robustas sobre o que a mudança que a gente está vivendo, seja ela no clima, mas também derivado das ações antropogênicas, né, as ações antrópicas, a interferência do homem no meio ambiente. Então, a gente tem, desde da Revolução Industrial, evidências do aumento de poluentes, de gases de efeito estufa na atmosfera, como carbono, metano, outros gases que existem na natureza, mas que estão de forma desproporcional impactando o meio, como nitrogênio derivado de ações da agricultura, por exemplo. E a gente tem as respostas planetárias, ao mesmo tempo, as respostas numa esfera global desses impactos que eu falo antropogênico, que é a ação do homem no meio, né? Então, você tem aumento das temperaturas globais, das médias anuais de temperatura, principalmente no hemisfério norte, que tem aumentado dramaticamente. A gente tem um aumento dos níveis dos oceanos de forma global, são evidências. Temos também o aumento desses gases que eu já comentei, né, que não é só o gás carbônico, mas a gente tem metano, entre outros. E quais são as respostas planetárias, né? O que o meio... Então, você tem tudo isso, tudo bem, mas o que está acontecendo? Então, a gente tem uma perda de biodiversidade muito acelerada, a gente tem perda de processos que a gente chama de serviços ambientais, que são serviços que a natureza promove para o bem humano, para o bem-estar humano, para a nossa vida na Terra. A gente tem uma exaustão dos recursos hídricos, seja ele, então, associado à ação humana e também pela variabilidade natural climática. Então, temos e os impactos que a sociedade vem recebendo diretamente. Então, um aumento, se você olha nos dados estatísticos, tem um aumento da incidência de eventos extremos. A comunidade científica já aponta para a cidade de São Paulo. A gente tem realmente um crescimento nos últimos 50 anos de chuvas, esses eventos extremos, que são chuvas torrenciais extremas e escassez também secas prolongadas e extremas, né? Isso para todo o Brasil, com implicação na produção agrícola, com implicação para a pecuária, com implicação para o modo de vida que a gente tem
estabelecido em grandes centros urbanos, em todo o país, né? Por exemplo, uma das evidências é o trabalho especificamente na Amazônia. Quando você pensa em seca ou variabilidade climática ou mudança climática, é difícil você imaginar uma população como, né, uma região como a Amazônia, que é rica em água, rica em biodiversidade, ainda tem uma grande concentração de floresta, e, no entanto, é uma região que tem sido extremamente impactada nas últimas décadas pela variabilidade climática, o que a gente chama pelas mudanças ambientais globais, né, de origem antropogênica. Não é só uma variabilidade apenas natural, que muitas das pessoas que são céticas em tomadas de decisão apelam que o clima sempre variou e vai continuar variando. Isso é verdade, mas a incidência, o extremismo, a grandiosidade e a escala de tempo que esses eventos têm acontecido é que realmente são prejudiciais. Então, no caso da Amazônia, você tem secas extremas e prolongadas, onde as comunidades são extremamente vulneráveis, pois elas dependem do meio de uma forma muito mais imediata. E tem um limite para, né, uma ausência do Estado completa em tomadas de decisão. E eu acho que é uma mensagem também para a gente olhar para cá, na situação que eu acho que a gente vai abordar aqui na discussão sobre essa escassez hídrica na Cantareira, que é a cidade de São Paulo, com quase 17 milhões de pessoas estão sofrendo, né? A gente tem uma tendência de achar que, por estar no meio urbano, por ter um desenvolvimento econômico maior, a gente tem um buffer, né? A gente cria uma zona de proteção e conforto, onde a gente acha que a seca realmente só vai atingir o Nordeste. Que por a gente estar cercado dessa forma de desenvolvimento e num meio urbano, a gente está ileso, e não está, né? O segundo aspecto que eu queria falar é o aspecto interconectado das mudanças ambientais globais. Então, quando a gente pensa nisso, é exatamente esse assunto que eu estou falando. Às vezes, a fonte causadora do problema ou do impacto, ela é distante, e muito distante da onde o impacto vai ser sofrido, né? Então, por exemplo, os países desenvolvidos têm um histórico de emissão desses gases de efeito estufa muito maior do que os países em desenvolvimento ou de economias emergentes, né? Mas o impacto que a gente está vendo de variabilidade climática ou das mudanças climáticas acontecem de forma desproporcional nos países em desenvolvimento do hemisfério sul, por exemplo, que, em geral, são os mais vulneráveis e sem condições de realmente rebater essas mudanças, né? Então, com relação ao aumento do nível do mar, ilhas no Pacífico estão sofrendo abruptamente. Você cria refugiados do clima. Aonde essas pessoas vão ser colocadas, né? Mesmo a questão da Amazônia, um desmatamento tão prolongado que a gente tem vitórias, né, eu acho, no combate, mas levam ao impacto direto a comunidades que, historicamente, têm pouco a ver com isso. O último aspecto que eu queria falar é que eu acho que o Abramo vai tocar nisso muito melhor que eu, mas eu acho que as mudanças ambientais globais, as mudanças climáticas, as evidências científicas desse aquecimento, dessas mudanças e impactos na sociedade, elas também são uma oportunidade da gente fazer as coisas de uma forma diferente, da gente pensar o modo de vida, a gente pensar o desenvolvimento econômico de uma forma diferente, né, para a sociedade como um todo e de forma, de novo, interconectada e global. Eu acho que é uma forma da sociedade civil demandar algumas mudanças na esfera política, e é uma forma de promover um maior contato das evidências científicas, da comunidade científica, da sociedade civil e junto com tomadores de decisão. Então, eu vejo como sim,
temos impactos, sim, é negativo, mas eu vejo também como uma oportunidade. Eu queria deixar esses 3 pontos para a gente discutir aqui. Obrigado, Patrícia. Um dos livros mais importantes lançados recentemente sobre essa questão do desenvolvimento sustentável chama-se Muito Além da Economia Verde. E o autor desse livro está aqui no palco, é o professor Ricardo Abramovay, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele, em determinado trecho do livro, ele cita uma estudante que, durante um debate sobre essa questão, pega o microfone e pergunta para ele: professor, vai dar tempo? Ela, logicamente preocupada, vai dar tempo de fazer alguma coisa para salvar o planeta de tantas ameaças climáticas? Eu passo a palavra para o professor para falar sobre o assunto, fazer sua introdução, lembrando que a plateia pode encaminhar perguntas para os debatedores e, logo em seguida, a gente vai iniciar o debate. Professor, por favor. Clay, muito obrigado. Muito obrigado ao Estadão, muito obrigado ao INSPER. O Estadão tem uma cobertura socioambiental que é admirável, não é frequente na mídia, e não só brasileira. E o INSPER tem feito um trabalho de debate público também que contribui muito para desfazer a imagem de que economistas e administradores vivem dentro de uma caixa preta que ninguém conhece. Quando a aluna me fez essa pergunta, vai dar tempo, a minha reação foi constatar um paradoxo, porque, normalmente, quando a gente fala vai dar tempo de eu fazer mais daquilo que eu estou fazendo. Mas a pergunta se referia ao contrário. Será que vai dar tempo da gente fazer menos? Será que vai dar tempo de nós colocarmos o pé no freio naquilo que está comprometendo as próprias condições de reprodução da sociedade? O Brasil é tido como um caso exemplar de comportamento de sociedade no que se refere a temas ambientais e temas energéticos, em função da sua matriz energética, em função da redução espetacular do desmatamento na Amazônia e em função do programa de etanol. Isso poderia ser considerado verdade há 10 anos. Hoje não é mais. O Brasil está atrasado na maneira como ele está encarando a necessária integração orgânica entre crescimento econômico e aproveitamento das oportunidades que o esgotamento dos serviços ecossistêmicos traz. A China está aproveitando essas oportunidades e criando gigantes globais, empresas gigantes globais para isso. A Índia está aproveitando essas oportunidades, para não falar dos Estados Unidos e da Europa. E o Brasil está partindo do princípio de que, como nós temos matriz energética limpa, como nós reduzimos o desmatamento na Amazônia e como nós temos um combustível que foi vanguarda em termos de combustível para o motor, a explosão interna, nossa lição de casa está feita. Não está. Eu queria, para desenvolver essa ideia, abordar rapidamente os seguintes pontos. Primeiro, as pessoas que estão nos ouvindo, que eu espero que não sejam só os iniciados, os especialistas, estou certo disso pela repercussão do trabalho que o Estadão faz, tem uma informação que é muito importante, que é a seguinte: nos últimos 10 mil anos, que foi quando a civilização, tal como nós a conhecemos, se desenvolveu, no Holoceno, a temperatura oscilou, em média, 1 grau para cima ou 1 grau para baixo. Tá certo? É essa natureza amena do clima que possibilitou que a civilização se desenvolvesse. Da Revolução Industrial para cá, o aumento de temperatura já foi de 0,8 grau. Tá certo? Aquilo que, em 10 mil anos, ou seja, as mais importantes sociedades geológicas do mundo decidiram, em congressos científicos, que nós mudamos de era geológica. Nós passamos do Holoceno para o Antropoceno. É a primeira vez que as ações humanas interferem num mecanismo cuja complexidade é extraordinariamente grande, que é o clima.
Nós sabemos produzir alimentos, nós sabemos produzir energia, nós não sabemos produzir clima. Ninguém sabe o que será uma sociedade cuja temperatura média seja 4 graus acima daquela que existe hoje. Nós não sabemos lidar com isso. Seria de uma prepotência absurda imaginar, deixa que a ciência resolve. A ciência não sabe como se adaptar a isso. E o horizonte do Banco Mundial, o horizonte da Pricewaterhouse, o horizonte do IPCC, é que, se nós continuarmos no ritmo em que nós estamos, em 2060, está aí 2060. Né? Não falo nem dos meus netos, meus filhos. Né? 2060 está aí. 2060, o aumento será de 4 graus, e aí a rota para 6 graus no final do século é quase incontornável. Qual é a origem disso? No que se refere à origem, eu queria abordar 3 questões. Primeiro, mas você tem certeza que isso é derivado de mudanças climáticas? Ciência não é certeza, ciência é dúvida, ciência é questionamento, certeza é religião. Na religião as pessoas têm certeza, na ciência não. Cientista não tem certeza, cientista trabalha com hipóteses e com corroboração de hipóteses. Quais são as evidências que nos fazem acreditar no vínculo entre a degradação dos serviços ecossistêmicos e suas consequências para a sociedade, claro, entre essa degradação e mudanças climáticas? Primeiro, mais de 90% dos trabalhos científicos publicados nas revistas consideradas como as mais importantes do mundo, Nature, Science, etc., mais de 90% hoje, concordam com a ideia de que, 1, há mudanças climáticas, e 2, que elas são de origem antrópica. Há uma desproporção entre esse consenso científico e o que acontece, em geral, na opinião pública. Isso não é culpa da imprensa, tá certo? Mas a opinião pública considera que esse é um tema, não, super de dúvida. Não. Para os cientistas, tal como eles se exprimem nas revistas científicas, uma ínfima minoria coloca em dúvida essa correlação. Quais são esses fatos? As emissões fósseis e a destruição florestal, a ligação é entre emissão fóssil e exploração de carvão, petróleo e gás, e essa produção de gases de efeito estufa na atmosfera e a destruição florestal. A destruição florestal ela é grave não só pela poluição que ela provoca, mas os trabalhos dos professores Carlos Nobre, Paulo Nobre, o professor Marengo, Humberto Dias, enfim, o que eles estão mostrando? Que o principal produto que a Amazônia oferece para a sociedade não é carne, não é minério, tá certo? Não são sequer as castanhas, etc. O principal produto se chama água, tá certo? A Amazônia, a nossa chuva depende, a chuva do Sudeste e a própria configuração, eu não tenho condições técnicas de dar uma explicação mais precisa disso, provavelmente, certamente a Patrícia tem, mas o que os estudos estão mostrando é que a água do Sudeste e a maneira como as geleiras dos Andes estão organizadas, isso depende da manutenção da floresta na Amazônia. E essa manutenção, mesmo que a devastação florestal tenha sido reduzida, a devastação florestal existente hoje ainda é muito grande e é injustificável do ponto de vista econômico. Terceiro, quer dizer, não temos a questão da certeza. 2, de onde vem, qual é a origem, tá certo, das mudanças climáticas, combustíveis fósseis e destruição florestal. Terceiro, isso é muito importante, nada disso entra no sistema de preços. Nós vivemos numa economia de preços mentirosos. Por quê? Porque nós não pagamos por aquilo que nós consumimos. Se
a destruição do meio ambiente se exprimisse no sistema de preços, de maneira descentralizada, os consumidores receberiam os sinais necessários para que eles mudassem seus comportamentos. Nós poderíamos dizer que isso tende a acontecer, só que isso tende a acontecer num espaço, num lapso de tempo tão grande que é incompatível com a urgência que nós temos de manter isso que está sendo destruído. Se nós tivéssemos 60, 70, 100 anos para lentamente reverter o que está sendo feito, deixa que os preços resolvem, em algum momento a escassez vai se manifestar nos preços. Nós não temos esse tempo. Portanto, nós precisamos agir e agir imediatamente. Essa é uma década muito importante para essa ação. Eu não vou entrar propriamente nas consequências, furacão Katrina, Sandy, seca nos Estados Unidos, seca na Rússia, seca de 2005 na Amazônia, seca de 2010 na Amazônia, tá certo? A frequência desses episódios, seca no Sudeste, esvaziamento da represa de Três Marias, em Minas Gerais, etc. A Patrícia abordou isso. Mas eu queria mencionar a maneira como o nosso país está se relacionando com esse tema, que, a meu ver, é uma maneira que está fazendo com que nós não aproveitemos oportunidades extraordinariamente promissoras. Nós estamos partindo do princípio que, pelo fato de que nossa energia é baseada em hidroeletricidade, nós estamos bem no que se refere à oferta de energia elétrica. Em primeiro lugar, isso não é verdade, porque aquilo que era considerado extremamente seguro do ponto de vista de fornecimento de energia, que são as hidrelétricas, nós estamos vendo que agora se transformou em algo muito inseguro pela própria escassez de água. Uma das consequências das mudanças climáticas é exatamente que o modelo de produção de energia a partir de hidroeletricidade passa a manifestar uma fragilidade que, 10 anos atrás, ninguém poderia suspeitar. Além disso, além dessa fragilidade, é muito importante mencionar estudos recentes mostrando que a construção de hidrelétricas na região amazônica pode ser um fator de comprometimento justamente desses serviços ecossistêmicos de uma forma muito, muito séria. Existem 415 hidrelétricas previstas a serem construídas na Amazônia. Certo? 200 e tantas dessas na Amazônia brasileira. A Amazônia não pode ser considerada o lugar, o depósito, digamos assim, o almoxerifado geral, em que a sociedade vai lá e retira desse almoxerifado energia, matérias-primas agrícolas, matérias-primas minerais, energia essa que sequer beneficia de maneira consistente as pessoas que lá vivem. Nós, da mesma forma, nós temos que começar a discutir a questão do pré-sal de uma maneira diferente, a meu ver, do que nós estamos discutindo hoje. Existem trabalhos muito sérios vindos do Morgan Stanley, de uma consultoria global chamada Kepler-Chevreux, mostrando o seguinte: a exploração petrolífera não convencional hoje, se a hora que essa exploração petrolífera não convencional, não falo apenas do pré-sal, eu falo de várias outras, a exploração no Ártico, que tudo, nós estamos sob forte risco de que essa loucura seja feita, a exploração em águas profundas, etc. É muito interessante você constatar que esses investimentos imensos que estão sendo feitos em fontes não convencionais de combustíveis fósseis, do ponto de vista econômico, eles estão sendo pouquíssimo remuneradores aos acionistas das empresas que aí estão investindo. Tá certo? Essa é a gente fica com a impressão de que só a Petrobras está com problema de caixa. As grandes petrolíferas globais estão com problema de caixa. Eu termino dizendo que a fronteira
da inovação tecnológica na área de energia está na fusão de energia solar, mídias digitais, nanotecnologias, os avanços em renováveis, sobretudo solar e eólica, expressos por número de patentes, expressos por notícias a respeito de inovações. Esses avanços são tão extraordinários que a ideia de que, se nós não destruirmos a natureza para produzir hidroeletricidade, ou se nós não tivermos petróleo, nós não vamos ter energia, essa ideia que 10 anos atrás parecia verossímil, hoje é cada vez mais inconsistente. E os países que apostarem numa rota convencional para oferecer energia para suas populações estarão na retaguarda da inovação tecnológica num setor vital, que é o setor de energia. Eu acho que um dos grandes desafios do Brasil é abandonar essa retaguarda e criar condições de partir para a vanguarda tecnológica na área de energia. Obrigado. Obrigado, professor. Já temos algumas questões aqui, e eu começo perguntando para Patrícia Pinho. Pergunta da Ed. Aliás, o professor Ricardo falou que é unânime, praticamente, entre os especialistas, de que a gente está vivendo um período de aquecimento global. Ela pergunta justamente, até onde o aquecimento global é verdade e as correntes marítimas e seus efeitos, e os ciclos glaciais? Com a sua experiência no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até recentemente, e agora no Instituto de Astrofísica da USP, o que você acha? Bom, eu acho que essa pergunta foi, de uma forma brilhante, abordada também pelo Ricardo, né? Não, assim, a gente não gera, com certeza, eu acho que um dos, se eu posso dizer, uma das críticas à comunidade científica é justamente essa, a falta, assim, por exemplo, em projeções climáticas, as evidências elas apontam para realmente um aquecimento e de origem antropogênica. Mas, como disse o Ricardo, a ciência ela não é a ciência não é a verdade absoluta. Então, o cientista tem muita dificuldade em comunicar esses fatos, em comunicar essas verdades, porque existe também uma incerteza. Então, assim, o que tem acontecido muito, que eu acho que tem pego a esfera a esfera política e a esfera da opinião pública é justamente nessa incerteza na comunicação desses dados. 90%, né, dos trabalhos científicos, e quando eu digo dos trabalhos científicos, ele é na área de clima, de meteorologia, na parte de biodiversidade, transformação de paisagem e realmente impactos para a sociedade em eras geológicas, com grupos interdisciplinares, existe evidências robustas, praticamente na escala de 90%, de acordo e senso comum de que essas mudanças estão acontecendo, de que realmente o clima está mais quente, realmente as incidências de chuvas, de eventos extremos, né, chuvas extremas, estiagens mais prolongadas, estão acontecendo, gerando também incidência de eventos já, por exemplo, como furacões, né, o Hurricane Katrina e outros de escala fora de proporção e inimaginável. Então, a resposta é sim, a comunidade científica tem um consenso de que isso está acontecendo, né, numa escala, e tanto que é chamado, a gente já tem uma denominação para uma nova era geológica, né, que é o antropoceno, que é o clima ou a paisagem, como ela é conhecida hoje, ela não pode ser concebida sem a presença humana, como um driver, né, como um propulsor de modificações mais forte nessa escala de tempo. Obrigado, Patrícia. Professor Ricardo Abramovay. Pergunta aqui da Maria Cecília Brito, secretária-geral da WWF.
Mudanças climáticas são globais. Iniciativas dos cidadãos parecem pontuais. Como alcançar mudanças necessariamente urgentes nesta aparente dicotomia? Essa é uma questão super importante. Eu participei, na semana passada, de uma mesa redonda na Fundação Ford. Tive a honra de participar com o Dr. Rajendra Pachauri. Pachauri coordena o IPCC. E o Pachauri tem insistido muito no fato de que, apesar do consenso científico, apesar das evidências, não da certeza, eu insisto nisso, certeza quem tem é religião, ciência nunca tem certeza, ciência é dúvida esclarecida, dúvida, nós vivemos de cultivar a dúvida, nós que somos cientistas, e a partir disso é que nós podemos fazer afirmações a respeito do mundo. Então, o Pachauri dizia que do contraste entre esse consenso científico e a precariedade dos movimentos sociais voltados à mudança dos comportamentos dos atores no que se refere à maneira como eles usam os seus recursos e o efeito desse uso sobre as mudanças globais. A minha esperança com relação a isso é que, para ser bem quase dogmático, mas é a condição para que eu possa responder isso de maneira sintética, é a seguinte: nós estamos vivendo um momento em que a revolução digital e o progresso das mídias, o caráter exponencial do progresso das mídias digitais, cujo poder computacional continua dobrando a cada 18 meses, o que é um negócio extraordinário. Quando você junta isso com a área de energia, o resultado é que nós estamos caminhando para sistemas distribuídos de produção de energia. Só que isso não acontece apenas na produção de energia. Nós temos hoje, no mundo contemporâneo, a oportunidade de oferecer cada vez mais bens e serviços úteis à sociedade a partir de cooperação social. E acho que essa é uma forma importante de enfrentar aquilo que até aqui tem sido um dilema, que é ou eu quero consumir, e aí o resultado é que eu detono com o meu consumo as condições ambientais, ou senão eu tenho que me restringir e aí eu não tenho acesso a esses bens e serviços. A minha impressão é que hoje nós temos, ao menos, uma brecha que começa a se mostrar, em que o investimento em bens públicos e serviços, bens e serviços públicos e coletivos, apoiados por fortes tecnologias digitais, talvez possam oferecer às pessoas utilidades que até aqui têm sido oferecidas de maneira predatória. O exemplo mais claro disso é o automóvel elétrico e partilhado, cujo uso trará uma redução global na quantidade de automóveis. Mas esses exemplos estão se generalizando, não se generalizando, mas estão se expandindo de maneira considerável. Pergunta para a Patrícia, do Constantin Gerber, advogado. Os tratados internacionais de meio ambiente evocam a noção de responsabilidade compartilhada, responsabilidade comum, porém diferenciada. Como vê a cooperação internacional para se lograr a governança global? Essa é uma questão que eu acho que o Ricardo acabou de tocar um pouquinho também. Eu tenho acompanhado nos fóruns, né, globais das Nações Unidas a dificuldade que a gente tem visto em um acordo coletivo global para a modificação dos padrões, né, de modo de vida no planeta, ou para conseguir mitigar, né, e reduzir talvez a intensidade dessas mudanças. Como eu comentei, eu acho que o problema das mudanças climáticas ela ilustra bem o que a gente chama de drama dos bens coletivos ou dos bens naturais públicos, onde você não tem um
proprietário, né, onde você tem um problema de subtratibilidade, quando um usa o recurso, no caso do clima, o outro vai sentir e vai ficar sem. Então, é um que a gente chama do drama de bens públicos e coletivos, que se refere aos recursos naturais. Isso para floresta, pesca, água e clima. Então, assim, e o que a gente está vendo que dificulta? Existe um custo de transação para essas negociações. Existe uma implicância, assim, nos países, por exemplo, no esquema, vamos falar em acordos internacionais, em grandes protocolos, né, para mitigação desses efeitos. Então, os países emergentes, eles se distanciam e ficam atrás das emissões históricas, que eles não têm culpa, que os países desenvolvidos é que tem que pagar a conta pelas emissões históricas, e para ajudá-los a entrar vamos dizer, numa economia verde, ou transicionar para um mundo mais sustentável. Já os países desenvolvidos não querem também mudar o status quo, porque não existe ainda. Existem caminhos, né, o que a gente chama algumas trajetórias possíveis, mas não existe um caminho direto para uma nova economia, onde no mercado, por exemplo, onde o preço desse custo ambiental esteja embutido, né? Então, eu vejo como um maior desafio. A gente tem esquemas como o RED, né, que é um mecanismo em português reduction, reduzir degradação ambiental e emissões de processos de desmatamento, né, através da negociação de créditos de carbono. No caso do Brasil, assim, a gente já conseguiu mostrar que é capaz, com vários atores da esfera científica mostrando as evidências, a esfera nacional e internacional apoiando, mostrando que desmatamento na Amazônia por produção agrícola e pecuária não é o caminho, né? Ela leva a isso. Então, a gente já mostrou que é capaz de reduzir, mas ainda não tem um mecanismo acertado de crédito de carbono no mercado global que possa ajudar a pagar. Então, existe um dos possíveis caminhos por essas ações coletivas, né, com relação ao clima, mas ainda o mecanismo para essa implementação, esses pagamentos, ainda por conta da situação mercadológica e do mercado mesmo financeiro, ainda ele está ainda em debate, não tem ainda uma resposta ainda. Eu vejo, tem que ver com um otimismo, né? Mas eu acho que é o nosso maior desafio aí. Obrigado, Patrícia. Duas perguntas aqui para o professor Abramovay. Primeiro, do Fernando Camargo Mota. Como despertar a responsabilidade almejada pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos quanto aos fabricantes, distribuidores e consumidores? E a outra também que tem a ver com essa questão, em que nível o lixo acumulado no mar via correntes marítimas, em especial no Pacífico, interfere nas mudanças climáticas? Como somos afetados? A pergunta é da Neuza Oliveira. Aliás, o senhor aborda no seu livro essa questão da necessidade de engajar a indústria na responsabilidade da logística reversa, né? Ou seja, da indústria ser responsável por trazer de volta aquele resíduo que ela coloca no mercado. Clay, antes de responder essa pergunta, só uma observação a respeito do que a Patrícia falou. O Brasil, nas negociações internacionais, está adotando uma posição reacionária, conservadora, que consiste em dizer que a conta a respeito do que cada um pode emitir tem que retroceder a 1850. Essa é uma posição defendida pelo Brasil, pela Bolívia, pelo Equador, pela Venezuela, por alguns países. Por que isso é reacionário? É reacionário porque o nosso desafio hoje não é conquistar espaço para poder emitir mais. Esse era o nosso desafio, era o desafio da Índia, era o desafio da China, 20 anos atrás. Hoje, o nosso desafio é como é que a gente consegue produzir energia a partir das tecnologias mais avançadas, que são aquilo que está acontecendo em energia eólica e energia solar. Basta você pegar
o número de patentes registradas nos Estados Unidos em solar e eólica, comparando com outras patentes energéticas, é espetacular o que está acontecendo em energia, particularmente em energia solar distribuída. Com relação ao tema dos resíduos, muito rapidamente, me parece que a discussão no Brasil está sendo comprometida por um viés tipicamente brasileiro, que é dizer o seguinte: tudo depende da consciência das pessoas e tudo depende dos governos. As empresas, o que elas fazem? Elas só oferecem o produto. Quem usa o produto é o consumidor e quem tem que responder pelo destino do produto é o governo. As empresas não têm nada a ver com isso. Tá certo? Nesse campo, nós temos que aplicar o princípio do poluidor-pagador. E o que significa o princípio do poluidor-pagador? O que aconteceu? Na União Europeia, nos países que compõem a União Europeia conseguiu baixar o nível de produção de resíduos mais, quer dizer, não é proporcional à riqueza, é mais do que o aumento da riqueza. Se produziu mais riqueza com menos resíduo. Por quê? Porque esse princípio foi aplicado. O produtor tem que ser responsável por armar o esquema logístico a partir do qual o seu produto vai ser reaproveitado. Por que ele tem que ser responsável? Por uma questão moral, por punição, porque ele é um capitalista selvagem, etc. Não. Por uma questão econômica, que consiste em dizer o seguinte: quando o produtor, o fabricante ou o importador, ele é responsável pela embalagem na qual é oferecido o bem ou o serviço que ele está oferecendo, como isso passa a ter o custo para ele passa a ter uma política referente à embalagem. Eu vejo muita propaganda de pasta de dente e de escova de dente. Eu nunca vi uma propaganda dizendo o que eu devo fazer com a minha pasta de dente ou minha escova de dente depois que eu a usar. Então, dizer que depende da consciência do cidadão, sem que as empresas estejam engajadas em organizar a logística, em organizar o sistema de informação, isso é inconsistente. Isso é invencionice minha? Não, isso já acontece na União Europeia. Quem tiver alguma dúvida a respeito disso, entre no Ponto Verde, em português, em Portugal, e vocês vão ver como é que isso funciona, e funciona muito bem para todos os lados. Obrigado, professor. Patrícia, tem mais uma pergunta aqui ainda sobre a temperatura média. Nos últimos 15 anos, a temperatura média na superfície terrestre tem estado praticamente constante, apesar do expressivo aumento de CO2 na atmosfera, ficando no nível inferior dos modelos divulgados pelo painel de cientistas na época. Os modelos estavam equivocados? O que aconteceu? E só aproveitando também para trazer para questões mais do nosso dia a dia, a questão da falta d'água em São Paulo pode ser atribuída a um efeito das mudanças climáticas? Uau! Quem for no hotspot. Com relação a a primeira pergunta dos modelos, eu não diria que os modelos estão errados. Eu acho que tem uma tendência, é isso que os modelos apontam, uma tendência a um aumento de temperatura, né? Os 2 graus a gente já conseguiu, estamos caminhando aí para 4 graus Celsius, onde já tem muito estudo, muito debate, como é que vai ser a acomodação, a adaptação da sociedade perante isso. Eu volto a dizer, não acho que os modelos, de novo, eles trabalham com tendências, eles mostram as tendências, você não vê uma diminuição das emissões, né? Embora a gente tenha trabalhado, vários países, em reduzir via o Brasil, via a Política Nacional de Mudanças Climáticas e etc. Mas ainda a gente não consegue capitalizar isso. Então, você usar só dados, por exemplo, só temperatura, só gás carbônico, isso não te leva a nada. Quer dizer, você tem que olhar ao conjunto de variáveis que
que vão estar embutidas nesse modelo e qual é a tendência a gente fala de aumento da temperatura, porque é um dos pivôs, né? Mas ele é um conjunto de variáveis dentro desses modelos que apontam tendências. Não certeza, existem, sim, uma incerteza, mas eu não julgo que isso desmereça ou fale que os modelos estão errados. Com relação à questão da falta d'água ou o processo, o que a gente está vivendo. Estresse hídrico, né? Estresse hídrico aqui na cidade de São Paulo. Também, de novo, eu acho que esse é um problema com várias variáveis envolvidas, né? Quer dizer, você tem uma mudança, um processo de urbanização absurdo na cidade de São Paulo. E isso tem um custo ambiental, que não é incorporado quando você está na matriz do nosso modo de vida, né? Teve um descaso muito grande em proteções de mata nativa, em ações que realmente proteção de manancial, e não só para ser uma proteção contra essas variáveis climáticas, né, que as pessoas se apegam a dizer que, olha, e mesmo colegas, né, do meio, olha, mas em, sei lá, 1980 a gente teve isso, em 2000 e tanto a gente teve isso, quer dizer, mas é exacerbada com o processo acelerado de mudança no uso da terra e a parte de gestão dos recursos naturais mesmo. Eu acho que São Paulo está vivendo um exemplo clássico do que a academia tem falado, da importância da gente pensar uma forma de desenvolvimento ou pensar em incorporar o custo ambiental na nossa valoração em mercados, né? A gente tem trabalhado muito com o conceito de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, para trazer um pouquinho mais a atenção da importância. Não existe ainda um valor de mercado. Então, se você qual é o preço que você paga para manter uma reserva como o sistema da Cantareira para abastecer 17 milhões de pessoas? Quer dizer, qual é o preço que você coloca nisso no mercado? Ainda não existe, né? Ou para um clima ameno, ou para uma floresta saudável. Então, existem várias incertezas, né, em preços de mercado, mas a gente já está vendo que esse conjunto de fatores, né, governança, o descaso, a falta de incorporar a parte ambiental dentro dessa matriz de processo de desenvolvimento, a gente tem visto, colabora com a mudança ambiental e o impacto é para a sociedade, né, como um todo. Obrigado, Patrícia. Uma pergunta da Mônica Salles, ela é da Caterpillar, para o professor Ricardo. Pergunta: em sua obra, Muito Além da Economia Verde, o senhor cita conceitos como ética do cuidado e abordagem das capacitações, que tem, na essência, o protagonismo do indivíduo na construção de um lugar melhor para se viver. Tais conceitos estão em evolução? As pessoas estão se voltando, querendo se engajar para ajudar a resolver os problemas ambientais? Essa pergunta, aliás, professor, às vezes, com tanta discussão sobre esse assunto, às vezes a gente vê pessoas jogando lixo pela janela do carro e chega à conclusão de que realmente estamos muito longe dessa conscientização. O que o senhor acha? Estamos, porque eu acho que as condições culturais para essa transição, elas não virão simplesmente por pregação, elas virão por instituições que sinalizam para os indivíduos a importância que tem para eles uma comunidade que funcione como comunidade, uma cidade que funcione como cidade, e não com base no apartheid territorial que marca, por exemplo, a nossa cidade. Tá certo? Por que isso é importante? A minha interpretação, e não é só minha, das manifestações de junho, o paradoxo de que, puxa, as pessoas tinham mais renda e, no entanto, elas foram para a rua. Por que as pessoas foram para a rua se elas tinham mais renda? O fato de você ter mais renda te dá acesso a consumo. Mas o que esses conceitos que essa... Como ela chama? Desculpe.
A Mônica. Os conceitos que a Mônica trouxe, o autor, Amartya Sen, que é um prêmio Nobel de Economia, que trouxe isso à tona, ele está preocupado em dizer o seguinte: renda é uma coisa muito importante para a vida das pessoas, sem dúvida, mas não pode ser suficiente. Por quê? Porque é perfeitamente possível, e é o que acontece no mundo contemporâneo, que as pessoas tenham renda, mas que elas não consigam extrair dos objetos nos quais elas realizam essa renda a satisfação que lhes permita florescer como indivíduo. E essa satisfação não depende simplesmente delas, da sua capacidade de escolha, etc. Depende de condições sociais. Os dois exemplos mais emblemáticos disso são a alimentação e a mobilidade. Tá certo? O mundo continua produzindo 70 milhões de automóveis, o Brasil é um polo de atração de investimentos em automóveis, e as nossas ruas estão cada vez mais entupidas, mas não só isso, as nossas cidades cada vez mais desfiguradas pelo carrocentrismo que caracteriza as nossas políticas de mobilidade. No caso da alimentação, hoje nós temos no mundo mais pessoas com sobrepeso e obesidade do que pessoas com fome. Então, claro, nós precisamos produzir alimentação, mas produzir mais alimentação para quê? Produzir mais alimentação para produzir saúde. Essa introdução de uma dimensão ética, ou seja, referente às finalidades daquilo que se faz com a renda que se tem, essa é uma das áreas em que, de maneira a mais fértil, as ciências sociais contemporâneas estão, e particularmente a economia, estão avançando. A economia, historicamente, se forma separando ética de economia. E, hoje, há um desafio de juntar ética e economia, não só em economia, mas em todas as ciências. Isso é um aspecto que o Pachauri, que dirige o IPCC, no qual ele tem insistido muito, essa introdução, essa reintrodução da ética no interior da economia, já que a economia nasceu da pluma de um professor de ética, que era Adam Smith. Patrícia, uma pergunta aqui para você. A maior volatilidade climática traz incerteza sobre o modelo hidrelétrico. Recomendaria mais investimentos em geradoras como reservatório? Aliás, a maior volatilidade hidrelétrica traz, eu não entendi direito aqui, incerteza sobre o modelo hidrelétrico. Recomendaria mais investimentos em geradores com reservatórios. Entretanto, Belo Monte, que poderia ser uma segunda Itaipu, virou fio d'água por pressão ambientalista. Como explicar a inconsistência? Eu aduziria aqui a questão seguinte: como que vocês, lá nessa discussão interdisciplinar sobre a questão ambiental, quais são as soluções que vocês acham mais interessantes para resolver o dilema da necessidade de produzir energia e, ao mesmo tempo, respeitar os limites da exploração das riquezas naturais? Bom, essa pergunta foi, eu acho que o que Belo Monte é uma hidrelétrica extremamente polêmica, há mais de 20 anos sendo planejada, há mais de 20 anos se mostrando que o potencial de geração de energia, comparado com o impacto ambiental e social que ela vai causar, seria realmente não era balanceado. Então, eu acho que e mesmo assim a gente vê um programa desenvolvimentalista acelerando. Como disse o Ricardo, acho que a gente tem outras formas onde de provimento de energia, né? Eólica, solar, onde ainda existe, assim, eu acho que tem muito avanço tecnológico e científico com o desenvolvimento dessas tecnologias, mas ela existe ainda uma barreira na esfera governamental de implementar e colocar essas estratégias em lugares. Relativamente muito mais, vamos dizer, não é fácil a palavra, mas continuar construindo ou mantendo o status quo, de desenvolver a Amazônia e de fazer todo esse plano das mais de 400 hidrelétricas que estão planejadas, do que investir
nessas novas formas, nem são novas formas, mas que já estão aí mostrando um potencial absurdo de geração de energia. Mas, então, eu acho que aí a gente toca num vertente que também assim deixa a desejar uma pressão de uma política econômica global e da dimensão da esfera política mesmo, de ter uma inércia em mudar alguns fatores. Então, a gente tem alguns grupos extremamente interessados em continuar a construção de hidrelétrica, e mesmo com as evidências, apelam para que os ambientalistas ficam querendo proteger uma espécie, etc. E não é esse o caso. Eu acho que a dimensão do impacto ambiental para as construções de hidrelétrica e sociais, elas são tremendas no caso da Amazônia. São, né? Não é que o povo é contra a esfera ambientalista, é contra a geração de energia ou contra o desenvolvimento do país, mas é que, como disse o Ricardo, a gente está nadando contra a corrente, a gente está com uma forma de desenvolvimento e se escondendo atrás em negociações de um ponto de vista que era real há talvez 30 anos atrás, e não mais agora, né? Então, eu acho que é essa um pouquinho a minha opinião. Professor Abramovay, na última pergunta, a gente abordou a questão da necessidade de engajamento dos indivíduos. Agora, uma questão que fala sobre a necessidade do planejamento, né, por parte dos governos. O seu conceito de sustentabilidade engloba inovação, redução da desigualdade e redução do padrão de consumo. Como vê o papel da política fiscal, ou melhor, incentivos tributários dos tributos verdes? A pergunta é do Marcelo Figueiredo. Aliás, do Constantin Gerber, da empresa Marcelo Figueiredo Advogados. Obrigado pela pergunta. Um dos grandes desafios que nós vamos ter a partir de 1º de janeiro, isso faz parte da urgência de uma reforma tributária, é inverter o sistema que hoje penaliza aquilo que, do ponto de vista socioambiental, é construtivo para a sociedade e beneficia aquilo que, do ponto de vista socioambiental, é prejudicial para a sociedade. O IPAM, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, fez uma pesquisa mostrando que os segmentos mais emissores de gases de efeito estufa no Brasil são os segmentos que mais recebem incentivos fiscais e aqueles cujos preços estão os mais distorcidos, a começar pela gasolina. Tá certo? Nosso país destruiu uma riqueza extraordinariamente valiosa, que é o etanol. Por mais que a gente possa discutir se o motor a explosão interna, eu acho que o motor a explosão interna, o motor a combustão interna, é algo que em 10, 20 anos vai estar completamente ultrapassado, por tudo que eu leio sobre isso, mas, de qualquer maneira, o etanol é uma tecnologia em que o Brasil tinha a vanguarda. Isso foi destruído. Os investimentos planejados em 2007 e 2008 em novas usinas de etanol não se realizaram por uma política equivocada. Isso acontece igualmente na agricultura. Então, realmente, nós vamos ter que inverter essa política fiscal. Há uma série de organizações trabalhando com isso, e isso passa pelas hidrelétricas também. Eu não me lembro agora o nome do pesquisador, mas eu tuitei isso, saiu no New York Times, na revista de domingo do New York Times, agora, um estudo divulgado por um senhor de 84 anos, que sempre no mundo defendeu o papel social das hidrelétricas, e esse estudo mostra o quê? Que, de 1934 a 2007, um estudo feito pela Universidade de Oxford mostra que os custos das hidrelétricas sempre ficaram, em média, 44% superiores ao que eles foram projetados. E, portanto, os benefícios da suposta energia elétrica barata derivados dessas construções, esses supostos não se sustentam mais. Tá certo? Uma das questões centrais com relação às hidrelétricas brasileiras é que a iniciativa privada não entra
na produção de hidrelétrica? Não entra por quê? Porque, do ponto de vista econômico, não tem consistência. E não é que o ponto de vista econômico está separado. Do ponto de vista econômico não tem consistência, porque tem os xiitas ambientalistas que agora impõem. Não é isso. É que é uma tecnologia que, quando comparadas às tecnologias hoje disponíveis pelo avanço das nanotecnologias e das mídias digitais, isso fica inconsistente. Isso é o business as usual. Isso é justamente aquilo que a nossa sociedade precisa superar, que é fazer aquilo que já sabe com base nos interesses constituídos, em vez de caminhar em direção à fronteira da inovação. E eu tenho muita esperança que, a partir de 1º de janeiro, essa mentalidade seja revertida, porque eu sinto que, no meio empresarial, há um desejo muito grande de que o Brasil deixe de seguir simplesmente pela rota de reprimarização da sua economia, pela qual está seguindo hoje, e passe a se organizar para fazer parte da fronteira de inovações tecnológicas do mundo contemporâneo. Professor, uma pergunta que agrega ainda nessa discussão. O senhor falou aí do subsídio à gasolina destruindo a política do etanol. A Tereza, aqui da plateia, manda a pergunta para o senhor sobre o seguinte: por que o carro elétrico está tão lento no Brasil? Aliás, o carro elétrico seria realmente uma solução, ou o senhor vê outras alternativas? Existem 2 estudos, um da Roland Berger e um da KPMG, divulgados entre 2012 e 2013, sobre as tendências da indústria automobilística. O que dizem esses estudos? Em primeiro lugar, que os grandes protagonistas da inovação no setor automobilística provavelmente não serão as montadoras de automóvel, e sim as indústrias de mídias digitais. Isso já está acontecendo. O tal do carro elétrico sem motorista, tá certo? Tudo bem, você tem algumas montadoras que também estão investindo nisso, mas quem mais está investindo nisso, como todo mundo sabe, é o Google, né? E a hora que isso vier a funcionar, vai ser uma mudança muito grande nesse setor. Se o carro elétrico for um substitutivo do carro tal como ele existe hoje, ele não será uma solução. Ele não poderá ser uma solução. Por uma razão simples, não é possível tanto carro individual circulando pela rua. É irracional do ponto de vista do uso de recursos. Na nossa cidade, existe uma batalha fortíssima. Por quê? Porque a prefeitura está querendo mudar a regra a partir da qual, para você construir, você precisa garantir um certo número de vagas. Em 2002, um estudo da Escola Politécnica mostrou que 40% de tudo que se constrói em São Paulo é para estacionar automóveis, que ficam parados 90% do tempo, fora o tempo que eles ficam parados no trânsito. Mas, enfim, é um uso irracional de recursos. Se o automóvel elétrico for simplesmente uma substituição do automóvel individual, ele não cumprirá uma função construtiva. A esperança é que, justamente pelo fato de o automóvel do futuro tender a ser uma plataforma móvel altamente conectada e de uso compartilhado, isso poderá provocar uma redução na quantidade de carros, tá certo? E uma revolução na maneira como se concebe e organiza a própria mobilidade. Aí o carro elétrico tem uma função extremamente importante, porque ele vai ser um produtor de informações que serão extremamente úteis na organização urbana. É carro elétrico compartilhado e sem motorista, né? Porque o que estraga o carro é o motorista, né? Que é mal do carro. Você imagina... O carro obediente, você liga, ele funciona, geralmente, né? O que será a indústria de seguros quando o carro não tiver motorista? O carro sem motorista significa acidente zero. O carro sem motorista, o Brasil perde 50 mil pessoas por ano em acidente de trânsito. Os Estados Unidos perdem, agora não me lembro exatamente a cifra, o mundo perde uma enormidade de gente. A hora que você tiver o carro sem motoristas, isso vai ser reduzido a praticamente zero. A necessidade de construção de estradas vai mudar. Por quê? Porque o carro sem motorista ele tem uma maneira de circular que é muito mais racional, muito mais econômica
do ponto de vista do uso de recursos, do que o carro tal como nós o conhecemos hoje. Patrícia Pinho, uma pergunta aqui do Marcos Costa. A questão do meio ambiente, como está sendo vista no âmbito educacional, temos plano para melhorar isso? A mídia está envolvida para ajudar? Tirando o Estadão, né? Não, vamos falar, o Estadão promovendo um evento desse, acho que é um dos caminhos, né? Eu sinto em dizer que eu acho que ainda eu vejo muito assim, participo de projetos internacionais e discussões nos fóruns globais e, infelizmente, como já foi até apontado e discutido aqui, o Brasil ainda está um pouco a desejar. Eu acho que a gente tem que ter uma esperança muito grande na educação, né, que eu digo, a educação ambiental das futuras gerações. Mas eu vejo que a gente ainda tem uma inércia e, por exemplo, um dos programas que a gente está de pesquisa que a gente está montando agora e esperamos que seja financiado tem um componente extremamente forte na parte de educação e mídia, porque como a mensagem ambiental, como essa mensagem que a gente está discutindo aqui chega nas mídias e atinja a população, porque o que a gente vê tem uma desconexão entre em pesquisas que eu faço, por exemplo, entre a percepção do risco, entre a percepção da variabilidade ambiental que está mudando, o clima está mudando, as temperaturas estão aumentando, a escassez hídrica realmente está aí, mas a mudança do comportamento do indivíduo não está acontecendo, né? A pessoa continua ainda preferindo ficar no carro 2 horas se maquiando, ouvindo rádio, ou qualquer outra, ou brigando, né? Do que realmente pegar um transporte coletivo ou fazer uma associação de bairro ou entre colegas de escola para fazer o que a gente chama um carpool, dividir o carro. Então, a gente vê que ainda está muito incipiente a mudança comportamental. E eu acho que a mídia tem um papel crucial nessa tradução, ajudar a levar o conhecimento científico, a levar as evidências e também a realidade da sociedade perante nisso. Eu acho que esse pode ser um caminho realmente muito propulsor de mudança e o que a gente está pensando, né? Por exemplo, tem uma plataforma que está entrando fortemente aqui que chama Future Earth, o futuro da Terra, que visa uma plataforma global, né, que visa basicamente compostas de cientistas que trabalham com essas evidências, né, dos impactos, mas também que estão pensando na transformação da sociedade de uma forma global. Então, coprodução do conhecimento. Não é só o cientista com a sua verdade absoluta, que a gente não tem, mas também a sociedade, a mídia, o processo de educação para promover transformação, para realmente promover uma entrada do que a gente tem. Porque o que está em jogo é a nossa própria sobrevivência, é a forma com que a qualidade de vida que a gente vai querer ter, não é só renda, né? Então, quer dizer, qual a importância de uma floresta, de uma proteção de uma mata nativa? Você vê o Parque Ibirapuera, por exemplo, extremamente lotado. Você vai lá, você fica incomodada porque tem muita gente, mas assim, por que não temos assim milhões de parques espalhados na cidade? Porque a gente está lidando com uma dimensão que é, né, ética, que é de valores que não estão nessa matriz econômica e que precisam ser estimulados, que ela não está na renda só. Então, o índice, o IDH, que mede o desenvolvimento de um país, é muito criticado, porque ele não envolve a questão do bem-estar, essa subjetividade que as pessoas almejam para ter uma qualidade de vida, né? Não é só riqueza, você quer ter acesso à água de qualidade, a um ar de qualidade, ou sem estresse no trânsito. Então, essas dimensões estão sendo abordadas nessa nova plataforma. O Brasil está sendo um protagonista nisso, e vamos esperar para ver. Vai começar a implementar e ver se a gente consegue ajudar também a mídia e a mídia nos ajudar a divulgar e promover uma melhor educação, né? Patrícia, mais uma pergunta aqui para você. Se falou muito sobre a Amazônia e se falou e alertou muito sobre a Amazônia. Quer dizer, a Mata Atlântica já é um caso perdido
sua degradação influi também na questão climática? Pergunta do Colbert Cury, advogado. Não, a Mata Atlântica, a gente está assim, teve muito êxito de proteger esses 6% aí que ainda existe, né? Mas então, assim, o problema hoje que a gente vê da questão da Mata Atlântica é mais com relação às comunidades que dependem ainda desses recursos da Mata Atlântica, o que fazer, como promover um desenvolvimento, vamos dizer, socioeconômico a essas comunidades. Eu acho que esse está o gargalo. Mas aqui no estado de São Paulo, a gente realmente não tem desmatamento da Mata Atlântica. A gente conseguiu um nível de proteção, assim, se você comparar com o que historicamente a gente tinha, assim, só evidencia o custo ambiental do nosso desenvolvimento, vamos dizer, como no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Mas, se você vai para áreas do Nordeste do país, a Mata Atlântica está sofrendo pressões assim, absurdas, né? E tem sido pouco divulgada, comendo pelas beiradas, como a gente fala. Mas, então, assim, é uma outra realidade. A gente está trabalhando num projeto que está tentando olhar para essa relação, porque a Mata Atlântica no estado de São Paulo e Rio de Janeiro ela tem uma outra história do que. Então a gente não quer que o que aconteceu na Mata Atlântica aconteça, por exemplo, na Amazônia. Né? E é o processo que você está vendo. Em áreas de fronteira, o estado do Pará, Mato Grosso, você praticamente não tem mais floresta. Né? Eu estava na área indígena Caiapó, agora no estado do Pará. Você sobrevoa pastagens imensas, com 5 cabeças de gado. É um absurdo a degradação ambiental que a gente vê nessas áreas fronteiriças. E aí você vê territórios indígenas completamente protegidos, onde você vê aquela mata. Então, como é que a gente consegue conciliar sem deixar apenas ilhas de floresta? Então, acho que a Mata Atlântica ela serve nesse contexto. A gente está num outro processo histórico, né? Mas não deixa de ter a importância, principalmente em outros estados, né? Obrigado, Patrícia. Eu vou pedir desculpas. Aqui tem algumas perguntas não respondidas, mas nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer ao professor Abramovay e à Patrícia pela excelente qualidade do debate. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo bloco. Obrigado. Obrigada.